Bom dia, irmãos e irmãs. A gente está aproveitando essa manhã de hoje aqui, nesses poucos minutos, né? A gente espera ser só uns 20 minutos aqui, para explicar e para contar um pouco, né, de como foi que a gente escreveu esse livro, O Caminhar da Igreja. Um conceito de missão do pensamento desse autor, que é John Alexander Mackay. Ele foi um grande missionário presbiteriano. Nasceu na Escócia, no final do século XIX, e era da Igreja Livre da Escócia, uma igreja localizada nas regiões altas da Escócia, daí que ele era de origem celta. E muito cedo, ele, participando da igreja, ele teve a sua experiência, e a gente pode dizer assim, que é uma experiência de conversão. E ele diz assim, olha, falando da sua vida, ele fala: eu era um rapaz de apenas 14 anos de idade, quando nas páginas da carta aos Efésios eu vi um mundo novo. Achei ali um mundo de aspecto semelhante ao que se tinha formado dentro de mim. E depois de um período de desejos ardentes, durante o qual eu orava a Deus todas as noites, com palavras simples, dizendo: ó Deus, ajuda-me. E aí alguma coisa aconteceu. Depois de desejar apaixonadamente que eu pudesse cruzar a fronteira para uma nova vida, a respeito do que tinha lido e o que tinha visto em outras pessoas que eu admirava, eu fui de maneira inexplicável. Mas para minha alegria, eu fui tomado para uma nova existência. O que havia acontecido era tudo novo. Uma nova visão, novas experiências e uma nova atitude. Eu amava a Deus acima de tudo. Jesus tornou-se para mim o centro de todas as coisas. A única explicação que eu poderia dar a mim mesmo e aos demais estava na carta aos Efésios, cuja cadência começava a soar dentro de mim e cuja verdade os meus pensamentos parecia confirmar. Passou a minha vida a ser musicada por esse texto: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse versículo é o versículo que era o principal assim na vida de John Mackay. Então essa foi a experiência de conversão dele. Um homem, ele dizia assim: dos livros da Bíblia, o livro que eu sou mais apaixonado é a carta aos Efésios. Tanto que a gente quase não tem livros dele em português, só apenas 2 livros de John Mackay saíram em português. Mesmo assim, são esgotadíssimos, antigos, mas um dos livros que está em português, esse livro dele é a carta aos Efésios. Ele deu o título de A Ordem de Deus e a Desordem do Homem. Esse livro foi publicado nos anos 50 pela antiga Confederação Evangélica do Brasil e se esgotou e nunca mais foi feita uma reedição. Então, esse meu aqui está assim todo marcadinho, todo anotado, lido e relido, que é uma preciosidade esse comentário dos Efésios feito por John Mackay. E assim, ele nos ensina a olhar a carta aos Efésios de uma maneira diferente. Ele diz assim: a carta aos Efésios é uma poesia, é um hino. Paulo escreve de uma maneira assim musicada. Ou seja, e aí ele diz: isso não é estranho. Ele diz aqui a certa altura, ele diz assim: isso não é estranho, porque na verdade a gente encontra essa musicalidade na carta aos Efésios de uma maneira muito nítida. E aí ele diz assim: eu lembro também
que foi a música mais arrebatadora, nasceu em alguma prisão do mundo. Num calabouço de Toledo, de 1578, São Juan de la Cruz compôs a mais sublime das líricas místicas, que é o poema de Uma Noite Escura. A Viagem do Peregrino, a mais famosa alegoria da literatura, foi composta por John Bunyan em uma prisão de Bedford, na Inglaterra. Da escravidão dos negros nos Estados Unidos, nos vieram os cânticos chamados negros espiritual. De uma prisão, de uma cela de prisão da Roma dos Césares, nos veio a carta aos Efésios. Ou seja, esses grandes compositores, autores, escreveram essas poesias, essas melodias, essa mística de alguma prisão do mundo. Não foi diferente com a carta aos Efésios. John Mackay, ele terminou seu curso de teologia em 1914. Em 1915, ele recebeu um prêmio, foi um dos melhores alunos, o melhor aluno da turma. Ele podia passar um ano num país estrangeiro, ele queria a Alemanha. Só que em 1915 tinha começado a guerra. O pessoal disse, para a Europa não dá, Primeira Guerra Mundial. Então, um professor sugeriu a ele, vai para a Espanha, para você aprender a língua espanhola, porque você quer ser missionário na América Latina, então vai para a Espanha. Ele foi para a Espanha e ficou um ano lá na Espanha. Lá ele conheceu um grande místico espanhol, assim pessoalmente, que se tornou amigo dele, que é Dom Miguel de Unamuno, uma pessoa assim muito conhecida, né? Pelas pessoas que leem e estudam. Miguel de Unamuno é uma pessoa fantástica. Eu tive um professor no seminário chamado Manuel da Silveira Porto Filho, que ele me dizia no tempo de seminário, leia Miguel de Unamuno. E eu adquiri os textos de Miguel de Unamuno, mas não tinha lido, só poucas coisas. Por meio de John Mackay, então eu fui ler toda a obra de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno foi uma pessoa que influenciou profundamente John Mackay. Quando Mackay passou esse ano na Espanha e foi se despedir de Miguel de Unamuno, dizendo, eu vou para a América Latina, vou ser missionário na América Latina. O que você me aconselha, agora que eu estou partindo, qual é a sua palavra? Miguel de Unamuno não era protestante, e nem era católico, ele era considerado um místico herege, porque ele criticava a igreja espanhola, a igreja católica, assim, né? Porque ele dizia assim, o cristianismo que se vive na Espanha, nos países hispânicos, é um cristianismo sem ética, não há ética nesse cristianismo. Então, é um cristianismo que anuncia um Cristo morto. É o cristianismo que apresenta aquele Cristo ensanguentado na cruz. E John Mackay vai escrever um livro chamado O Outro Cristo Espanhol. É o livro mais importante de John Mackay. E nesse livro, O Outro Cristo Espanhol, ele está dizendo assim, esse Cristo que os espanhóis e portugueses trouxeram para as Américas, é um Cristo que foi forjado em Tanger, no norte da África. Não é o Cristo do Evangelho, porque o Cristo que se apresenta por essa tradição protestante, aliás católica, e que trouxe para a América Latina, é um Cristo da sexta-feira, é o Cristo da cruz e que nunca sai da cruz, é um Cristo que fica o tempo todo de braços estendidos e que nunca chega ao domingo da ressurreição. Então Mackay diz assim, eu vou apresentar outro Cristo, não esse da sexta-feira, mas um Cristo que amanhece luminoso no domingo da ressurreição. Então ele escreve o Outro Cristo Espanhol. É um homem assim de uma alma sublime. E aí ele, na despedida dele de Espanha, ele diz, Dom Miguel de Unamuno, qual a sua recomendação para mim? Ele tinha 20 e poucos anos, o Mackay, qual a sua recomendação para mim? Que você missionário na América Latina. E Dom Miguel de Unamuno disse assim para ele, não chegue falando,
ouça o que a cultura que você vai falar, que você vai se colocar, ouça o que eles têm a dizer. E só depois de você ouvir é que você vai adquirir o direito de falar. E ele disse assim, eu nunca esqueci essa palavra de Miguel de Unamuno. Foi a coisa mais sábia que eu vi. O missionário precisa chegar e não chegar dizendo, falando como se ele soubesse todas as coisas, mas quais são as perguntas, quais são as questões, quais são as inquietações das pessoas. Em 1916 ele chega no Peru, em Lima, e foi missionário em Lima durante 10 anos. E depois foi para Uruguai, México, enfim, toda a América Latina. Passou por aqui pelo Brasil também, algumas vezes, pregou em São Paulo, aqui no Rio, na Catedral Presbiteriana, por volta dos anos 40. Quer dizer, se tornou uma pessoa assim, conhecida em toda a América Latina e conhecida também no mundo todo, porque é uma pessoa que viajava muito, não é? Então, Mackay, assim, ele tinha um jeito de fazer missão completamente diferente. Ele não chegava no lugar e dizia assim, eu vou abrir uma igreja. Ele nunca fez isso. Mas ele dizia assim, a minha forma de fazer missão é pela educação. Eu vou abrir escolas, eu vou abrir colégios. E ele chegou em 1916 em Lima, em 1917 ele abriu um colégio chamado Colégio Anglo-Peruano, que se tornou uma escola de referência no Peru, e é uma escola de referência até hoje. Agora, do início do ano, eu tive lá no Anglo-Peruano, em Lima, né? Passei um dia lá, porque esse ano é o ano do centenário, 2017, né? A escola está fazendo o seu centenário, e tem quase mil crianças. Aí são as turmas antigas, do período antigo do Anglo-Peruano, né? Que hoje se chama Colégio San Andrés, e embaixo vem assim, Anglo-Peruano. Quer dizer, é a mesma escola, a mesma instituição, fundada em 1917 por John Mackay, né? Nessa escola, ele colocou o lema da escola, aquele versículo bíblico, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, vamos estudar, mas vamos estudar sob o temor do Senhor. Então, as crianças foram para a escola de John Mackay, começou lá com poucas crianças, com 16 crianças, 35 crianças e tal, e enfrentando todas as adversidades, os problemas do país, né? Mas Mackay continuou firme, não é? E hoje essa escola está lá funcionando com quase 1000 alunos, não é? Tem uma foto aí, que das criancinhas hoje, foi uma foto que eu tirei lá. Pode passar aí esse slide aí? Passa não. Olha aí, essa foto é de hoje, já desse ano. As criancinhas lá, umas classes maravilhosas, muitas dessas classes com crianças pequenas e tal. É como se fosse assim, como a gente chama aqui, vai da criancinha, do infantil, até o ensino médio, né? A escola fundada por John Mackay no Peru. E em outros lugares também ele abriu escola, né? Então, assim, é um missionário diferenciado, é um homem de uma cultura esplêndida. Ele chegou em Lima e disse assim, eu quero falar também para os intelectuais desse país. E aí, o que John Mackay fez? Ele tinha um mestrado feito nos Estados Unidos, ele foi para a Universidade de São Marcos, em Lima, e fez o seu doutorado. E o doutorado que ele fez foi em Miguel de Unamuno. Foi o primeiro doutorado em Miguel de Unamuno no mundo. Foi John Mackay, defendeu na Universidade de São Marcos. Eu estive na Universidade de São Marcos para conhecer esses lugares por onde ele passou. E ali ele entrou para a intelectualidade, depois foi ser professor da Universidade de São Marcos, e aí, então, ele estava nos círculos intelectuais também. Ele alcançou muitas pessoas, grandes pessoas de renome dentro da sociedade peruana, né?
que ele chamou também para dar aula no colégio. Ele chamava pessoas, mesmo pessoas que não eram cristãs, mas ele ganhava essas pessoas por meio da sua vida pautada no Evangelho, da ética, gente que nunca quis saber de Bíblia, e por meio de John Mackay, elas fizeram a sua adesão ao Evangelho. Aqui, essa foto é de 1938, da época que ele foi reitor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele foi das pessoas que mais demorou como reitor da Universidade de Princeton, uma universidade das maiores dos Estados Unidos. Ele ficou de 1936 até 1959, quando se aposentou. Durante 23 anos dirigiu aquela grande universidade. E quando ele entrou lá, foi quando estourou a guerra, e muitas personalidades europeias precisavam sair da Europa, se colocar nos Estados Unidos, e Mackay recebeu essas pessoas, professores e outros intelectuais, cientistas, recebeu em Princeton e dizendo: não, você fica aqui, está fugindo do nazismo, está fugindo da perseguição de Hitler. Uma das pessoas que ele recebeu foi Albert Einstein, que está aí na foto com ele. O Mackay, esse da ponta, o do meio é o presidente da União dos Estudantes Peruanos, que era Vítor Raul Aya de la Torre, uma personagem e uma personalidade de grande nome no Peru. E Albert Einstein, que está aí do lado, era vizinho dele, morava dentro da universidade, e estava sempre conversando com Mackay e Einstein. Enfim, então essa pessoa, um homem simples, um homem que veio para a América Latina e amou a América Latina e pregou o Evangelho na América Latina por meio da educação, por meio do envolvimento na sociedade, Então, isso tudo me despertou muito. Quando eu estava terminando meu doutorado, e eu comecei a ver Mackay aqui e ali, em alguns textos, porque o que aconteceu com Mackay foi o seguinte: em 1930, ele deixou um pouco o campo missionário e disse: eu vou fazer um ano de teologia na Alemanha, e vou estudar com Karl Barth. E aí ele foi para passar um ano estudando com Karl Barth. Quando chegou lá, o Barth gostou muito de Mackay e fez uma proposta para ele. Barth disse assim: você quer aprender teologia? Ele: claro, eu vim para cá para isso. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Você me ensina inglês, que Barth não sabia inglês até aquele momento. Você me ensina inglês, que eu tenho que falar na Inglaterra e países de fala inglesa, e eu te ensino teologia. Aí, claro que ele disse: como não? Está feito. Então ele ensinou durante um ano inglês para Karl Barth, e Karl Barth ensinou teologia para ele. E de fato, 2 anos depois desse ano com Mackay, Barth foi falar na Inglaterra, e depois já dava cursos, cursos em alemão, em francês e em inglês. Então, nessa época que eu fui despertado para essa personalidade chamada John Mackay. Mackay escreveu um livro chamado Prefácio à Teologia Cristã. Nesse livro, ele diz assim: existem 2 tipos de crentes. Existe o crente do balcão e o crente do caminho. O crente do balcão é sacada, as sacadas, como em castelhano é balcão. Então, o crente do balcão é aquele que fica só na sacada, vendo as coisas acontecer, não faz nada, não participa, não se integra, não caminha, não vive, só assim, estou assistindo de camarote. Ele dizia: esse é o crente do balcão. Mas o que nós precisamos é de crentes que estejam no caminho. A igreja, ela está no caminho, porque Jesus Cristo, ele é aquele que passa, é aquele que caminha, é aquele que está andando, é aquele que está passando. A gente abre o Evangelho, dizia Mackay, e a gente só vê Jesus passando. Ele está caminhando, ele está na estrada da vida. Então ele diz assim: ele nos chama para esse caminho, ele nos chama para essa estrada, não para a gente ficar nos balcões da vida. Quer dizer, texto belíssimo, interessante. Então a teologia de Mackay é assim, uma teologia fascinante, e
eu me propus a fazer meu pós-doutorado em São Paulo, na Universidade Metodista, disse, vou trabalhar Macai. E com isso, tive que passar em alguns lugares. Fui a Princeton, na busca da pesquisa para Macai, fui a Lima, lugares onde Macai passou, fui a Costa Rica, São José, onde Macai esteve um tempo, e tem uma cátedra lá na Universidade Bíblica Latino-Americana de São José, tem uma cátedra João Macai. E também, enfim, em outros lugares, em Buenos Aires, enfim, porque Macai perambulou por essa América Latina, ele era um apaixonado pelo povo latino-americano. Então, apenas algumas impressões, tá, do que foi esse trabalho, concluído agora em julho de 2017, né? E eu ainda estava terminando o livro, quando essa editora Garimpo, que é uma editora de São Paulo, eles ficam assim por volta da universidade, e acho que ficam assim, o que é que está se produzindo, o que é que está se fazendo, que eu nem procurei essa Garimpo, e eles me procuraram. Diz, você está pesquisando João Macai, e nos interessa, quando você terminar, a gente publicar. Eu disse, então, tá bem. Então, está feito, né? Então, eu terminei o livro, eles pegaram imediatamente, e pegaram em julho, em outubro, agora o livro estava pronto. Então, é esse livro que a gente está apresentando, né? E divulgando e tornando conhecido para o Brasil de fala portuguesa, esse autor. Porque por onde eu passei, nos países que eu fui, de fala espanhola, eu chegava para um pastor de uma igreja assim, João Macai, camarada, Macai, você... Aí começava a falar dele. Todo mundo conhece Macai no mundo espanhol. No Brasil, nem tanto. Mesmo, aqui eu fiz experiência até mesmo com presbiterianos. Porque ele é presbiteriano, era presbiteriano. Mas os presbiterianos quase também não conhecem Macai. Então, parece que estão se despertando, porque eu pedi livros essa semana à editora, e aí o pessoal lá me disse, o diretor lá da editora, não tem. Disse, por quê? Disse, olha, pessoal aí de CPAD, se eu quer comprar tudo. Então, você guarda um pouco, deve chegar livro essa semana. Tem poucos livros ali. Mas eu disse, que bom, não vou ter, mas significa que o pessoal está lendo João Macai e está lendo no Brasil todo. Esse livro já está aí na Cultura, na Martins Fontes, né? Enfim, está sendo divulgado, porque a Garimpo ela tem assim uma ampla rede de distribuição, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais de Macai, adquira o livro, né? Que aí você vai conhecer um pouco mais da história dessa personalidade fascinante, né? Desse homem que pregou o Evangelho de um modo diferente, mas pregou o Evangelho, pregou a Jesus Cristo.